Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos prepararem, ou na Bíblia ou no celular, eu gostaria de ler Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, que é o assunto que nós vamos trabalhar. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. O nosso estudo hoje tem como tema Vivendo pelo Espírito, o caminho da vida espiritual. Podemos começar? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, irmãos, o nosso assunto aqui é justamente de uma vida autêntica de um cristão. Pegando um pouquinho do que foi falado, que a irmã Irene disse, eu inclusive vi a respeito dos evangélicos que o número cresceu bastante e praticamente despencou dos católicos. Porém, irmãos, infelizmente, as igrejas evangélicas, ou o evangelismo, digamos, entre aspas, ele inchou a quantidade, mas a qualidade está bem complicada. Por quê? Como a irmã Irene disse, nós não vemos na sociedade o reflexo desses cristãos. Então, o que acontece? Como pode um país igual ao nosso, com um número de cristãos tão grande, e termos uma população, termos uma condição social complicada, que a segurança e etc. Então nós percebemos que onde há o verdadeiro evangelho, há mudança. O que muda a nossa vida é o verdadeiro evangelho. E infelizmente, o que tem sido propagado por aí, eu estou falando isso, irmãos, porque nós estamos nessa área pesquisando, infelizmente, o maior número da propagação do que se diz evangelho não é evangelho. É uma autoajuda, ou um coaching, alguma coisa assim. Então é lógico, não vai ter reflexo na vida. É justamente isso que nós vamos comentar. Aquele que realmente recebe o Evangelho, aquele que realmente crê no Senhor Jesus, que tem conversão, automaticamente ele é selado com o Espírito Santo. Ou seja, ele é propriedade
de Deus. A partir daquele momento, como que ele vai agir no mundo? Segundo as obras do Espírito, que é o nosso tema. Então, irmãos, no capítulo 5, no versículo 18 aos Efésios, diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é interessante que, olhando assim, fala aqui que tem a ver o vinho, a embriaguez com o Espírito. A pessoa que está embriagada, ela está sob efeito do álcool. E o efeito do álcool leva justamente às suas obras más. Ou ter uma vida complicada, ter uma vida desorganizada. E quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, ao contrário, ele tem a sua vida dominada pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele faz essa comparação entre a embriaguez do vinho e estar cheio do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que aqui nós vemos o verbo no imperativo, e não vos embriagueis. Ou seja, não é simplesmente um conselho, certo? Então, é um mandamento. É interessante isso. Há um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. Senão podia falar, procurai o ser cheios do Espírito. Não. Enchei-vos do Espírito. Então nós vemos, irmãos, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida totalmente modificada. Por exemplo, nós vemos o próprio apóstolo Pedro, antes da conversão dele, os irmãos lembram, é uma pessoa intolerante, até atos covardes de negar o Senhor, uma pessoa complicada. Após a conversão e ter recebido o Espírito Santo, aí nós vemos um outro Pedro, um Pedro que prega com toda veemência, um Pedro que prega para multidões, quase 3.000 pessoas são convertidas, são batizadas. Um Pedro que, quando está entrando na porta formosa do templo, tem aquele coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te digo, levanta-te e anda. E andou. Um Pedro que dizia que as pessoas levavam até os enfermos para que, se possível, fosse até a sombra dele. Claro que não é a sombra que curava, né? A fé, e também, por saber que era um homem de Deus, havia aquela fé em Jesus Cristo, né? Então nós vemos um homem totalmente diferente. Como aconteceu com o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida de perseguição aos cristãos. A partir do momento que ele se converteu ao Evangelho, que ele recebeu o Espírito Santo, aí nós vemos outro Paulo. Inclusive, falando de Paulo, quando ele foi em Éfeso, os irmãos sabem da história. Havia aquela idolatria e aquele comércio que se fazia dos nichos da deusa Diana. Os irmãos veem que interessante, ele ficou 3 anos em Éfeso. Houve uma revolução total. As pessoas que eram idólatras ou que mexiam com magias, levavam todos os seus livros, queimavam na praça, e foi a falência aqueles construtores de ídolos, tanto é que ele foi expulso. Então nós vemos uma região inteira, por causa de um homem com o Espírito Santo. Então nós vemos o seguinte, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Agora, se nós observarmos em Apocalipse, diz, né, que Deus, ele não quer o morno. Por quê? O morno, os irmãos, vejam bem, pega uma água morna e tenta tomar uma água morna, dá ânsia.
Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que ouvir também o verdadeiro Evangelho. E para ouvir o verdadeiro Evangelho, nós temos que ter uma igreja bíblica, que prega-se a verdadeira palavra de Deus. Então diz assim, na introdução ainda, irmãos, diz assim: a vida cristã não é apenas uma questão de crença ou religião, mas uma jornada espiritual que envolve viver pelo Espírito. Nós sabemos que viver pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é aquela vida de oração, de submissão a Deus, de leitura da palavra de Deus. É aquela pessoa que realmente ela é dominada pelo Espírito Santo. Só que tem uma pergunta aqui que foi feita: como nós chegamos a isso? Como podemos experimentar essa vida espiritual em nossa caminhada diária? Precisamos nos conscientizar que há uma luta entre a carne e o espírito. Eu pus aqui um versículo que é justamente do que nós lemos, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. E inclusive os irmãos vão ver aí que tem um grifo aí, eu grifei algumas palavras para nós conversarmos um pouquinho a respeito delas. Então diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quando nós vimos não cumprireis a concupiscência da carne, a concupiscência está escrito aí, os irmãos estão vendo o significado, refere-se aos desejos carnais, a cobiça, a luxúria. Às vezes as pessoas se confundem a palavra luxúria pensando que tem a ver com luxo. Não. Luxúria tem a ver justamente com desejos carnais elevados a tal ponto de ter uma cobiça, uma sensualidade, né? Então luxúria não tem a ver com luxo, mas sim com essa transgressão da lei. Quando fala carne aqui, é a nossa natureza pecaminosa. E o Espírito, a influência divina em nossas vidas, ser guiado pelo Espírito Santo. Então nós vemos uma coisa importante aqui, irmãos. Nós vivemos numa luta constante. Porém, quanto mais nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo, automaticamente esta luta ela vai ser um pouco menor. Porque é o próprio Espírito Santo que vai nos santificando e vai nos dando força para que possamos cumprir a palavra de Deus. Por isso que uma coisa que achei até estranho, Martinho Lutero, quando ele viu a carta de Tiago, ele dizia que era palha. Ou seja, como que pode um crente, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, não ter boas obras? Não são as obras que salvam, mas o salvo tem boas obras. Então é interessante porque eu tenho visto, irmãos, igrejas que é a super graça, né? Você crê em Jesus Cristo, você tem liberdade total. Então a tua vida é a mesma, não muda nada. Eu cheguei até o ponto de perguntar para um missionário que prega essa doutrina, eu falei, mas e se houver apostasia? Ah, mas ele já foi selado com o Espírito Santo, então ele faz o que ele quer, ele anda de qualquer maneira, ele creu em Jesus. É como eu disse, não estamos pregando o Evangelho salvação por obras, irmãos, deixar bem claro. Mas eu acredito, pelas Escrituras, que é impossível o salvo não ter boas obras. Porque se ele tem o Espírito Santo, se ele foi selado com o Espírito Santo, ele vai ter o domínio do Espírito Santo. Vou perguntar para os universitários aqui, que são os pastores. Pastor Elias, Pastor André, está certo até aí? Está tudo bem? Até que sim. Pastor Elias, está tudo bem?
Tá? Então, é que eu estou deixando claro, não estou pregando salvação por obras, pelo amor de Deus. Né? Bom, como podemos experimentar essa vida espiritual em nossa caminhada diária? Então, esse foi o primeiro tópico. O segundo, vivendo pelo Espírito. Por isso que diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui eu vou fazer um parênteses, irmãos. Como eu vim de uma linhagem pentecostal e fiquei durante 42 anos lá, eu posso falar com certeza do que eu vi. Muitas vezes tinha irmãos que eram considerados os irmãos cheios do Espírito Santo. Então eram aqueles irmãos que falavam em línguas, que profetizavam, que pulavam, que rodopiavam. E como nós ficamos muito tempo, é uma vida, 42 anos, eu comecei a ver várias vidas totalmente fora da palavra de Deus, e as pessoas profetizando, querendo expulsar o demônio, falando em línguas. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é isso. Porque a igreja de Corinto, se nós formos ver, foi a igreja mais problemática. E ela tinha todos os dons. Não estou dizendo que os dons não vêm pelo Espírito Santo. Sim, mas tem que haver uma congruência. Se a pessoa tem um dom, tem que ser condizente ao domínio do Espírito Santo nas suas obras, nas suas atitudes. Tudo bem até aqui? Pastores, está tudo bem? eu falo assim, irmãos, com toda humildade, porque eu sei que os irmãos foram ou criados ou estão há muitos e muitos anos numa igreja bíblica. Então, se houver algum deslize, pode vir aqui na frente, eu aceito de bom grado e com humildade, tá bom? Não quero que nada seja passado de uma forma incorreta. Portanto, eu escrevi assim: os pentecostais entendem que ser cheio do Espírito Santo, não generalizando também, tá, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão, na qual o crente recebe a plenitude do Espírito de forma distinta da salvação. Para muitos deles, o falar em línguas, experiências emocionais e demonstrações de dons sobrenaturais é evidência daquele que está cheio do Espírito Santo. Constatamos com base na primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, que essa ideia não se confirma, pois a igreja aí localizada era justamente aquela com muitos problemas e confusões que evidenciava a carnalidade dessa comunidade. E o apóstolo Paulo diz: nenhum dom vos falta. Mas era uma igreja complicada. Então, se nós vemos, por exemplo, Balaão, muitos falam, era um falso profeta. Mas não é que ele profetizava e não cumpria, ele profetizou até a vinda do Senhor Jesus. Os irmãos podem ver, vê-lo-ei, mas não agora, uma estrela procederá de Jacó. Ele profetizou a vinda de Jesus Cristo. Mas por que ele era um falso profeta? Porque a intenção dele ao profetizar era essa. Então, nós temos que tomar cuidado. Ser falso profeta não é simplesmente de profetizar e não cumprir, mas a intenção. Há pouco tempo eu encontrei com uma irmã que eles ficam assim, sempre querendo entender o porquê que eu saí da igreja. E ela estava dizendo de um ancião que profetizou e cumpriu tudo na vida dela. Essa pessoa estava totalmente ligada à criminalidade. Não vou entrar em pormenores. A criminalidade mesmo. Aí você vai ficar
um homem de Deus. Não, não é um homem de Deus. Se fosse um homem de Deus, não estava no crime. Mas profetizou toda a minha vida e cumpriu. Não diz nada. Estou dizendo isso para os irmãos. Parece meio estranho para uma igreja bíblica que não tem esses problemas, né? Mas quem conviveu e convive com muitos ainda dessas igrejas sabem, é bem importante essa parte, tá, irmãos? Agora, número 3, ainda de como podemos experimentar essa vida espiritual. Produzindo fruto do Espírito. Aí é que está. Aquele que tem o Espírito Santo, qual é a evidência? Amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E todas estas obras aqui, né? Amor, gozo, que acaba sendo uma obra, domínio próprio, que evidencia justamente. Quando eu fui procurar uma igreja bíblica, irmãos, eu fiquei surpreendido com uma parte. Muitos estudavam a Bíblia assim, estava de 10-0 no que eu estava fazendo, até no bacharelado. Só que era aqueles cristãos teóricos, sempre estudando a Bíblia, mas quais são as evidências? A evidência pode ver que se os irmãos notarem no livro, na carta aos Efésios, quando fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, se os irmãos forem para outro capítulo, que na verdade esses capítulos eles foram distribuídos assim, mas a carta é uma só. Nesta linha, o apóstolo Paulo vai falar do quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele vai falar sobre o casamento, como que é o casamento, como tem uma mulher com o marido, como que é o filho com o pai com o filho. Entende? Nessa mesma linha. Então os irmãos vão pegar esse versículo aqui que eu disse, não vos embriagueis, aos Efésios capítulo 5, versículo 18, mas até vai caminhando, quando chega no capítulo 6 ele vai falar. Às vezes a gente pode dizer, por que estava falando enchei-vos do Espírito Santo e de repente fala para marido amar suas mulheres, fala o pai não irá a vossos filhos, por quê? É nessa linha mesmo, ele está falando enchei-vos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai trabalhar na sua vida prática, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como pai. Entendem? Então, por isso que ele vai continuar essa epístola nesta linha. Agora, outro tópico. Como podemos viver pelo Espírito? Buscando constantemente a orientação e a direção do Espírito. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo em relação à busca das coisas de Deus. Eu convivi muitos anos com pessoas instrumentistas. Hoje eu estou distante do instrumento, mas na época eu tinha alunos que eles estudavam o básico. Então, mais ou menos assim, 20 minutos por dia estudando um instrumento. Mas tive alunos também que queriam ser concertistas. E esses estudavam 4, 5, 6 horas por dia. E é lógico que esses que estudavam muito eram aqueles que tinham virtuosismo, aqueles que se apresentavam, aqueles que fizeram carreira. Se nós levarmos na vida espiritual, claro que nós temos os afazeres, o trabalho, a família, mas se nós levarmos para a vida espiritual, é o nosso empenho também nas coisas de Deus que vai nos fazer ter o quê? Ter uma vida mais repleta com o domínio do Espírito Santo. Aí diz assim,
Continuando, mantendo uma vida de oração e comunhão com Deus. Essa vida de oração não é simplesmente aquela oração que eu faço antes de almoçar, antes de jantar e antes de dormir. Seria uma oração para buscar o revestimento de Deus, sabedoria. Depois, procurando entender e aplicar a palavra de Deus na nossa vida diária. Não podemos viver uma vida cristã somente teoricamente. Continuando, participando de uma comunidade de fé que nos apoie e incentive na nossa caminhada espiritual. Somos um só corpo e dependemos uns dos outros. A vida em comunidade nos auxilia no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Por isso que eu acredito que desigrejado, como está havendo muitos, eles estão perdendo algo principal, que é estar junto do corpo de Cristo. Hoje nós vemos muitos falando, eu não vou mais em igreja porque eu sei o que tem que fazer, eu oro em casa, mas não é esse ensinamento que nós temos pela própria palavra. Não vos deixeis de congregar, né? Por quê? Porque nós somos um corpo só, corpo de Cristo. Nós somos o corpo, cada um é um membro em particular, e um pode ajudar o outro, não apenas nas nossas necessidades espirituais e materiais, mas também no nosso desenvolvimento. Até aquele irmão, às vezes, que nós achamos, nossa, aquele irmão é chato, aquele irmão perturba, que bom, ele está fazendo com que a paciência seja exercitada, entendeu? Aquele irmão me dá um trabalho, oh, glória a Deus, ele está fazendo com que a tua paciência, a tua benignidade, a tua longanimidade seja trabalhada. Depois, vivendo uma vida digna da vocação em que fomos chamados. Aí eu falo de novo, embora sabemos que as obras não salvam, os salvos têm boas obras. A vida espiritual verdadeira é incompatível com a prática do pecado. Não se trata de falhas ocasionais. Claro, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós estamos sempre errando, pecando. Só que assim, quando nós realmente estamos cheios do Espírito Santo, nós erramos, nós nos entristecemos. Agora aquele que erra fala, a carne é fraca. Quando diz que a carne é fraca, não é para que nós tenhamos isso como uma força para nós errarmos ou pecarmos. É justamente para nos conscientizarmos. Cuidado, a carne é fraca, tome cuidado. É justamente o contrário. Não é pegar essa parte, a carne é fraca, para que eu peque ou para que eu esteja sempre deslizando. Se a carne é fraca, tome cuidado. Depois, a vida espiritual verdadeira, assim, já foi falado isso daí. A cruz não é apenas símbolo da salvação, mas de mortificação diária. É uma coisa natural, né, irmãos? Que com o passar do tempo, muitos dos pecados ou fraquezas que nós temos vão sendo deixados de lado. É a mesma coisa que um aluno, você não vai querer ter 10, 15, 20 anos um aluno que não aprendeu a escrever ainda. Então é natural. Até Deus já fez perfeito, né? Porque nós vamos ficando mais velhos, automaticamente a gente não tem nem muita força para aplicar, né? Muita força para fazer tantas coisas erradas, né? Conclusão. A verdadeira vida espiritual é conduzida pelo Espírito Santo. Uma luta contra os desejos pecaminosos da carne. Eu ouvi uma pregação do pastor Nicodemos, o pastor não é reverendo, ele falou, o crente é bipolar. Por que é bipolar? Porque ele luta a carne contra o espírito. Nós somos todos bipolares. Aquela que produz fruto visível. Aquela que vive à sombra da cruz. Então a cruz para nós, além de ser, né,
um símbolo de Cristo que morreu para nos salvarmos, é a cruz que nós devemos carregar no dia a dia. Portanto, vivamos uma vida que realmente testemunhe que somos servos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais sejamos motivo de escândalo para o Evangelho, mas luz do mundo e sal da terra. Uma coisa muito importante é isso, né? Nós não servirmos de tropeço para aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho. Já vi muitas vezes falar assim, se aquele lá é crente, eu vou entrar com chapéu e tudo no céu, pensando que é assim também, né? Então temos que tomar bastante cuidado com o nosso testemunho do dia a dia. É interessante que é notório, muitas vezes, dentro da igreja, aconteceu, irmãos, isso eu estou dizendo fatos, tá? Perdoa a expressão agora que eu vou falar. O meu pai, já pessoas falando assim, o meu pai é um santo na igreja, mas dentro de casa é um demônio. Eu ouvi isso já de pessoas da igreja. O pai chega na igreja, ele tem até ministério, é um santo, todo mundo gosta dele. E em casa só Deus, os filhos e a esposa sabem quem ele é. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Ser cheio do Espírito Santo está ligado a toda a modalidade da nossa vida. É no serviço, é na escola, é na igreja, é em casa, é sendo pai, é sendo mãe, é sendo filho, é sendo esposo, né? Em toda a nossa vida. Porque o domínio do Espírito Santo, ele nos faz ter uma vida santa. Embora sejamos fracos, mortais, que só pela graça somos salvos. Que Deus nos abençoe.